Não vos embriagueis com vinho. Paulo não está falando de um pecado. Paulo não está falando que o vinho, beber vinho é pecado. Paulo está falando de algo lícito. Paulo está falando sobre algo que era lícito, que a Bíblia nunca condenou. Porém, ao se embriagar, aquilo se tornava pecaminoso. Eu vou falar de novo. Tem coisas que são lícitas, mas o excesso torna aquilo ali pecaminoso. É o que acontece no caso do vinho. Era algo lícito, mas a embriaguez, o excesso daquilo ali, tornava aquilo pecaminoso. Então Paulo diz, não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E aí, há um tempo atrás eu estava lendo esse texto, e o Espírito Santo falou comigo, Danilo, os meus filhos não estão se enchendo do Espírito, porque eles estão se embriagando com o vinho. Eu falei assim, ué, como assim, Senhor? Crente não bebe. Como que eles estão deixando de se encher do Espírito porque eles estão se embriagando com vinho? Então Deus me explicou. Paulo colocou o vinho aqui, mas pode ser qualquer outra coisa. O texto, ele está falando de quê? De algo que é lícito, algo que não é pecado, mas que você pode se embriagar. Você pode cair no excesso. E agora eu vou perguntar para você, o que pode estar na sua vida roubando você de uma vida mais profunda com o Espírito Santo? E eu não estou falando de pecado. Pode ser um pecado? Pode. Mas o que Deus me mostrou aqui é que tem muitos cristãos que o que está roubando eles de um relacionamento com o Espírito Santo não necessariamente é um pecado, mas torna-se um pecado pelo excesso. É pecado assistir uma série de vez em quando? Claro, uma série que não tenha cena sexual, uma série cheia de palavrões, mas uma série normal que dê para assistir. É pecado assistir um episódio, na hora do estar almoçando ali, vai, assiste um episódio, senta com a esposa para ver um filme. É pecado? Não é. Mas quantas vezes você pode se embriagar com as séries? Quantas vezes você pode se embriagar com rede social? Talvez você não beba vinho, mas Paulo poderia dizer para nós hoje, não se embriague com redes sociais, mas se encha do Espírito. Não se encha de notícias ruins na televisão, se encha do Espírito. Então o texto está falando de algo que não é pecado, mas que o excesso vai me roubar de uma vida íntima com o Espírito Santo. Excesso de rede social. Tem pessoas que não se enchem, não vivem uma vida cheia do Espírito porque está embriagada com o Facebook, embriagada com o Instagram, embriagada de vídeos de TikTok, embriagado de videogame, embriagado de filme, embriagado de série, embriagado de amizade, embriagado de trabalho. Tem pessoas que estão se embriagando com o trabalho. Embriagando, não estou falando errado, é embriagando, com I. Tem pessoas que se embriagam com o trabalho, trabalham demais, e não tem tempo para orar, não tem tempo para ler uma Bíblia. Comece a orar a Deus por um trabalho onde você talvez até ganhe mais, trabalhando menos horas. O que você poderia colocar nesse texto aqui hoje, no lugar do vinho? Vamos lá. Pega esse texto agora, e no lugar do vinho, o que você poderia colocar aqui? Algo que até então não é pecado, pode ser um pecado também. Mas o que está te roubando de ter mais tempo? Tem gente que se embriaga de sono, dorme demais. Poderia acordar um pouco mais cedo para orar, dormir um pouco mais tarde para orar, não sei. Do que você tem se embriagado? O que você tem
dedicado tanto tempo a mais além do que deveria, e isso tem te roubado de ter mais intimidade com o Espírito Santo. Antes, Paulo fala aqui, olha, no verso 16, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Naquela época, Paulo falou isso, imagina agora. Imagina agora. Então, a gente entramos agora no novo ano, entramos no ano de 2024 falando de jejum, segunda, terça falamos de jejum, e hoje o Espírito Santo está querendo nos trazer clareza do que está na nossa vida, com o que nós estamos nos embriagando, ao invés de nos encher do Espírito.